pode alguém crer contra a esperança? Isso parece um paradoxo, não é mesmo? Esse é o estudo de número 1034, aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus continue te abençoando. E veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Muitas pessoas só conseguem confiar no Deus Todo-Poderoso quando as situações, as circunstâncias estão favoráveis, quando estão propícias. Caso contrário, a esperança delas acabam. Vamos ao nosso tema: crendo contra a esperança. O nosso texto base está no livro de Romanos, capítulo 4, verso 18, a parte inicial que diz: o qual em esperança creu contra a esperança. Quando o Senhor me deu esse tema, eu fiquei resistente, eu confesso a você, mas hoje o Senhor falou comigo 3 vezes sobre esse tema, e aí eu fiz, e eu sei que é a glória do Senhor que vai se manifestar, trazendo conhecimento, trazendo esclarecimento e fortalecendo a nossa fé. Esse texto fala sobre Abraão, e Abraão, ele é chamado pai da fé por Tiago, o irmão de Jesus. Vamos ver? Tiago capítulo 2, verso 21 diz: ora, não foi Abraão nosso pai na fé, justificado por obras, quando ofereceu seu próprio filho Isaque sobre o altar? Olha a pergunta dele. Tiago está nos mostrando que Abraão, ele é chamado de pai na fé. E Paulo, ele também chamou Abraão, mas ele chamou Abraão de pai de todos os que creem. Romanos capítulo 4, verso 11 diz: sendo assim, ele recebeu a marca da circuncisão como um selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não era circuncidado, para que fosse pai de todos os que creem, ainda que não tenham sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a favor deles. Paulo nos mostra Abraão como um exemplo para nós, e nós vamos meditar um pouco sobre esse exemplo tão importante, o qual através de Abraão veio a genealogia do nosso Senhor Jesus. Vamos conferir. Mateus capítulo 1, verso 1 diz assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Jesus Cristo, descendente de Davi, descendente de Abraão. O nosso Senhor Jesus, ele é o autor e o consumador da fé. Hebreus capítulo 12, verso 2 diz: olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. O nosso Senhor Jesus, ele é autor, ele é consumador, ele é aperfeiçoador, ele é originador da nossa fé, ele é o sustentador da nossa fé, ele é o nosso maior exemplo de fé, o nosso exemplo incomparável, ele é o nosso verdadeiro motivo de fé. E Abraão é um exemplo para nos inspirar, para nos ajudar, para que possamos permanecer firmes na fé. Abraão, ele nasceu e ele cresceu na idolatria. Josué capítulo 24, verso 2 diz: então declarou Josué a todo o povo: assim diz Yahvé, o Deus de Israel, há muito tempo além do rio, o rio Eufrates, viviam vossos antepassados, onde cultuavam e serviam a outros deuses. Inclusive Terá, pai de Abraão e pai de Naor, o meio em que Abraão nasceu, cresceu, viveu,
era idólatra, mas não o formatou. A cidade de Ur, onde Abraão nasceu, era o centro religioso dedicado ao culto da deusa Lua. Esse dado é fornecido por alguns estudiosos da Bíblia. Abraão, ele ouviu a voz do Senhor. Gênesis capítulo 12, verso 1. Então o Senhor veio a Abrão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Abraão, ele ouviu a voz do Senhor, e para obedecê-lo era necessário ele renunciar a tudo e seguir para um lugar desconhecido, sem saber para onde ia, mas tinha que confiar plenamente no Senhor, e Deus fez a ele promessas. Vamos conferir em Gênesis 12, verso 2. Eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Deus fez promessa para Abraão, que Abraão seria abençoado, que a família dele seria abençoado, que a descendência dele seria abençoado, e ainda mais que as nações seriam abençoadas através dele. Vamos conferir Gênesis capítulo 12, verso 3, que diz: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Foi por intermédio de Abraão que as bênçãos não teriam barreiras. Por intermédio de Abraão, as bênçãos não teriam barreiras de tempo e nem de espaço, porque Deus faria dele uma bênção. Abraão, ele foi um homem que agradou ao nosso Deus, a ponto de ser considerado pelo Senhor como seu amigo. Tiago capítulo 2, verso 23 diz: Abraão creu em Deus, e isto lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Sabe por quê? Porque Deus se alegrava, Deus se agradava de Abraão, Deus se agradava da fé de Abraão nele, porque a Bíblia já nos ensina e nós precisamos entender, confiar e colocar em prática. Sem fé é impossível você agradar a Deus. Abraão, ele obedeceu à voz do Senhor. Hebreus capítulo 11, verso 8, pela fé, Abraão, quando foi convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. Abraão deixou a sua terra, ele pegou a esposa, ele levou o sobrinho e foram para Canaã. Vamos abrir um parênteses, tá bom? Deus, ele nos mostra os acertos e os erros de seus filhos. Abraão levou com ele seu sobrinho Ló, e mais adiante ele teve problema entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Fechando parênteses, vamos ver Gênesis capítulo 13, verso 7. Então Abrão propõe a Ló que não haja discórdia entre mim e ti, nem desavenças entre meus pastores e os teus pastores, afinal somos irmãos. Abraão, ele era humilde, mesmo sendo portador das promessas de Deus. Ele pediu para Ló escolher onde ele queria ficar. Gênesis capítulo 13, verso 9 diz assim: vê, toda a terra não está diante de ti, peço-te, portanto, que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, eu irei para a direita. Se tomares a direita, irei eu para a esquerda. Ló, ele escolheu, mas ele observou e tomou como ponto para decidir a beleza das campinas. Ele foi para Sodoma, para Gomorra, e Ló e Abraão se separaram.
Mais tarde, Abraão recebeu promessas de Deus de segurança, de recompensa e também de um herdeiro. Gênesis capítulo 15, verso 1 e verso 4 diz: passados esses acontecimentos, o Senhor falou a Abrão por intermédio de uma visão. Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e grande será a tua recompensa. Então, imediatamente lhe assegurou o Senhor: não será Eliezer o teu herdeiro, mas sim filho gerado de ti mesmo será o teu legítimo herdeiro. Abraão, ele não tinha filhos e ele imaginou que Eliezer, o mordomo dele, seria seu herdeiro, mas o Senhor fez promessa a ele, promessa de um filho gerado por ele e uma grande descendência através dele, como estrelas do céu e como a areia na praia do mar. Abraão, ele tinha 75 anos quando ele recebeu essa promessa. O tempo passou e Sara, vendo que não engravidava, percebendo que ela era estéril, ela fez uma proposta a Abraão. Gênesis capítulo 16, verso 1 e verso 2 diz assim: a mulher de Abraão, Sarai, não lhe dera filho, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai propôs a Abraão: ouve, eu te peço, o Senhor não permitiu que eu desse à luz, portanto, toma minha serva, talvez por intermédio dela eu venha a ter filhos. Era um procedimento normal e Abraão, ele aceitou Agar. Ela engravidou e trouxe sofrimentos para Sara. Sabe por quê? Porque ela começou a desprezá-la pelo fato dela ter engravidado. Nós podemos aprender com isso que nós não devemos agir por impulso, sem orar ao Senhor, sem conversar com o nosso Deus, porque Deus, ele ouve as nossas orações, Deus, ele responde às nossas orações e as nossas ações, se elas estiverem fora do direcionamento de Deus, pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde nos trará sofrimento. E aí, quem que nasceu de Agar? Nasceu Ismael. Quando Abraão, ele tinha 99 anos, o Senhor fez a ele promessa de um herdeiro através de Sara. Gênesis capítulo 17, o verso 1, verso 16 e 19 diz: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito, porque eu a hei de abençoar, falando que abençoaria Sara, e te darei dela um filho, e a abençoarei. Olha só que promessa! E será mãe das nações. Reis de povos sairão dela. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele, ou seja, com Isaque, estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. Abraão, então, tinha 99 anos, Sara tinha 90, e Ismael, o filho de Abraão com Agar, tinha 13 anos. Esse é todo o contexto que nos mostra o nosso texto base, que Abraão, se ele fosse olhar para a circunstância do corpo dele e para o corpo da Sara, ele precisava crer contra a esperança, porque ela não menstruava mais. Aos olhos dos homens era impossível Sara gerar, mas quando Abraão olhava pela fé, ele cria que Deus era poderoso para fazer o impossível. Gênesis capítulo 18, verso 14, o próprio Senhor fala para Abrão: acaso existe algo extraordinário demais para Yahvé? E olha só, ainda Deus confirmando a promessa: nesta mesma época de primavera, no próximo ano, retornarei à tua presença, e Sara terá um filho
Deus fez a promessa. Abraão não podia olhar para o físico dele ou para o físico da Sara. Ele tinha que olhar que Deus é poderoso, é fiel para cumprir as promessas que ele faz, independente das circunstâncias serem favoráveis ou não. E Abraão, ele creu quando as circunstâncias não davam esperança, quando os prognósticos não eram bons, eram desfavoráveis. Romanos 4,18, Paulo diz assim: Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim pai de muitas nações, como ficou registrado a seu respeito, assim será a sua descendência. Prognóstico é uma previsão baseada em fatos ou dados reais e atuais. Então, quando Abraão, ele olhava para o corpo dele, para o corpo de Sara, não tinha esperança. Mas o que ele fazia? Ele olhava para o autor da promessa. Tem outra versão desse texto que fala assim: o qual em esperança creu contra a esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Vamos retomar? Sara era idosa e estéril. A Bíblia fala isso em Romanos capítulo 4, verso 19. Sem desfalecer na fé, reconheceu que seu corpo físico perdera a vitalidade de outrora, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara não tinha o vigor do passado. Além de Sara ser estéril, ela não tinha mais idade, ela não tinha mais fertilidade, ela não tinha mais vigor para gerar. E ele, Abraão, também não tinha mais vitalidade, não tinha mais vigor, e ele também não tinha energia no seu corpo. Abraão entendeu que para o homem era impossível aquela promessa ser cumprida, mas para Deus tudo é possível. Por isso Abraão, ele não olhou para o corpo dele ou para o corpo de Sara, mas ele olhou para aquele que fez a promessa. Abraão ouviu a promessa e ele creu. A fé dele foi inabalável, porque ele creu no autor da promessa. Romanos 4,20 diz assim: mesmo considerando tudo, não duvidou, nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera, mas pela fé ele se fortaleceu, oferecendo glória a Deus. Ao invés de Abraão ficar olhando para a impossibilidade física dele, para a impossibilidade física de Sara, ele começou a dar glória a Deus. Ele olhou para a promessa, para o autor da promessa. Olha, nós precisamos sempre olharmos para o nosso Senhor. Não podemos ficar alimentando a incredulidade, mesmo que o prognóstico, mesmo que a esperança não tenha mais possibilidade de nos trazer esperança viva. Nós temos que olhar para quem fez a promessa e nos fortalecer no Senhor, fazendo como Abraão, dando glória a Deus. Eu vou concluir. Abraão, ele creu contra a esperança, usando o quê? Usando a fé, porque ele ficou firme na fé, ele ficou olhando para o autor da promessa, que é fiel e digno de credibilidade. Ele não se deixou abalar devido às evidências serem contrárias, ele não se enfraqueceu na fé, ele não atentou para o corpo dele ou para o corpo de Sara, mas ele se fortaleceu, dando glória ao nosso Deus. Romanos capítulo 4, verso 21 diz: estando absolutamente convicto de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Nós precisamos fazer como Abraão, precisamos confiar plenamente no nosso Deus, porque o nosso Deus é poderoso para realizar o que promete. Não podemos ficar olhando circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis, mas nós devemos olhar
olhar para a fidelidade, para o poder do nosso Deus, devemos crer na promessa, porque aquele que prometeu, ele é fiel e ele é poderoso para cumprir. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante, ou se você tem alguma dúvida quanto ao nosso estudo, faça seus comentários aqui no nosso canal. Eu convido você que ainda não é inscrito no canal Jaboque Vamos Orar a se inscrever. Acione também o sininho se quiser receber as notificações. Nós temos mais de 1000 estudos já no nosso canal. Que o Senhor Jesus ele te abençoe. Dê o seu like, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.